Olá, seja bem-vinda ao nosso Clube das Líderes, o nosso encontro semanal, onde eu, Alessandra Machado, junto com você, pastora, líder, temos uma conversa, um tema que edifica você e a sua liderança. Então, você que está chegando agora, vá logo se situando aqui, seja muito bem-vinda e já vai mandando essa live para pelo menos 5 pessoas. Como eu costumo dizer aqui no Clube das Líderes, a mulher não vai sozinha nem ao banheiro, não é verdade? Imagina em um espaço, em uma live como essa, que vai trazer edificação e crescimento para você. Seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou pastora, sou mentora de pastora, sou pastora há 27 anos aqui no Ministério Apostólico Internacional Shalom, junto com meu esposo Silvio. Sou apaixonada pela liderança feminina e tenho dedicado grande parte da minha vida e ministério nos últimos 15 anos, mais ou menos 20 anos, para treinar equipes, desenvolver líderes, fortalecer ministérios, ok? E o nosso tema de hoje, quem está ligadinho aí, quem sabe qual é o nosso tema, vamos fixar aqui o nosso tema. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá aí um sinalzinho se vocês me ouvem bem. Nosso tema hoje, gente, 3 erros que impedem, 3 erros que impedem o quê? Algumas pastoras, algumas pastoras, não vamos dizer todas, né? De crescerem. Você já percebeu algum erro, algo que você tem feito ou deixou de fazer que tem impedido o teu crescimento, o teu ministério? Então vamos lá, nós vamos conversar sobre esse tema. Se estão todas me ouvindo bem, joga coraçãozinho para cima e dá o seu ok aí. Eu quero logo agradecer a todas vocês que têm nos acompanhado aqui, seja no ao vivo ou assistindo as nossas lives depois, ou compartilhando o nosso conteúdo, deixando seu comentário, nos mandando mensagem no direct, de como tudo que nós temos deixado aqui, tanto no feed, como nos stories, como tem abençoado a sua vida e o seu ministério. É com muita gratidão e com muita alegria que eu quero contribuir, certo, com o seu ministério feminino. 3 erros que impedem algumas pastoras de crescerem. Quem aqui já cometeu erros? Quem aqui comete erros? Mas principalmente, quem aprende com os erros que comete e quem trabalha a si mesmo para não repetir mais esses erros. Quem está aqui comigo nisso? Então vamos lá. Um dos primeiros erros que eu quero compartilhar com você, que eu observei na minha própria caminhada, algumas vezes eu mesmo cometendo esse erro, mas também vendo lideradas, pastores, pastoras, com os quais nós caminhamos, com os quais nós temos uma relação, digamos assim, de discipulado e mentoria, alguns que não temos uma relação de discipulado e mentoria, mas que chegam até nós pedindo ajuda. Então, esses erros que eu vou falar aqui, eles têm como base orientações da palavra de Deus, principalmente sempre, né, gente? Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Tudo que está escrito, para o nosso ensino está escrito. Então, todo conselho, todo discipulado, toda mentoria, toda orientação, né, para a vida, tanto de uma ovelha quanto para pastores e pastoras, que é o público que eu estou falando aqui, deve estar na palavra de Deus, ok? Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Nós precisamos dos princípios e da palavra de Deus. Então, nós já temos tudo aqui, né? Na Bíblia, né? Já está tudo aqui, gente. Já está tudo aqui nesse livro maravilhoso. Nós só precisamos abrir a Bíblia, né? Para que Deus fale conosco. E aí também precisamos de pessoas. Quem são essas pessoas? Mentores, líderes, discipuladores que vão nos ajudar exatamente, né, quando estamos diante desses erros. Também trago para vocês, além dessas instruções da palavra de Deus, 3 livros, tá? 3 livrinhos aqui. Não sei se você já conhece, poderia estar indicando vários outros para você ler, mas destaco hoje esses 3. Depois a gente pode fazer uma outra live caminhando
com outros autores e outros livros, né? Tem muita gente aí que escreve muito de Deus, muito do que Deus tem ensinado, ministrado no coração delas, à luz da palavra de Deus, que pode nos ajudar, não é verdade? Quem aí gosta de ler? Diz aí, eu gosto de ler. Liderança sem estudo, sem conhecimento, sem leitura, gente, é uma liderança que eu acredito que está fadada a muitos e muitos mais erros, tá bom? Então, esse livro aqui é o meu, Equipe Eficaz, Como Levantar e Treinar, que a maioria de vocês já conhece, e as minhas alunas da formação Líderes Ativadas, né, dessa turma que eu estou agora com ela aberta, tiveram o prazer de receber em casa. Esse outro livro aqui, ó, um livro que eu ganhei de uma amiga, eu amo ganhar livros, né, e eu tenho amigas inteligentes que me presenteiam com livros. O nome desse livro é O Líder que Brilha, do autor David Cornfield, certo? E um outro livro é esse livro aqui também, que eu vou trabalhar algo dele para que nós não venhamos cometer esse erro. Esse livro também é meu, Alessandra Machado, o nome do livro, ó, tá dando para você ver? De Volta ao Primeiro Amor. É uma análise, né? Na verdade, foi uma conferência que eu fiz para mulheres na minha igreja, com base em Apocalipse 2, quando o Senhor diz para a igreja em Éfeso: conheço as tuas boas obras, conheço o teu labor, né? Conheço tudo. E aí o Senhor vai falando, mas tenho, porém, contra ti, que o quê? Abandonaste o teu primeiro amor. Então, vamos lá? Você que está aqui ao vivo comigo, ainda dá tempo. Manda essa live para 5 pastores, para 5 líderes, esposas de pastor, missionárias, bispas, apóstolas, não importa qual é a função ou a posição. Deixa Deus te usar e envia essa live para essa pessoa. E você que está nos assistindo depois, também pode compartilhar essa live, ok? Então, o primeiro erro que eu tenho visto, e já cometi esse erro, e também tenho visto muitas pastoras, muitas líderes cometerem, é o erro de não cuidar de si mesmo, certo? Não cuidar de si mesmo. Esse erro, o que ele fala com o nosso crescimento? Tudo. Eu costumo sempre dizer lá para as minhas alunas da formação Líderes Ativadas e para as pessoas com quem eu caminho no discipulado e na mentoria, que o nosso ministério, ele flui da nossa própria vida. Ele flui de quem nós somos. Eu tenho aprendido isso, né, com mentores e discipuladores, tenho aprendido isso com meu mentor, com a minha mentora, né, meus pastores, né, Renê e Marita, Terra Nova. Tenho aprendido isso com outros homens e mulheres de Deus, né, com os quais eu estudo sobre mentoria e discipulado. Tenho aprendido isso. Muitas vezes nós queremos que o nosso ministério cresça quando nós não estamos crescendo. Nós queremos cuidar das pessoas quando nós não estamos cuidando de nós, né? Nós queremos ver o crescimento do outro, mas nós não estamos buscando o nosso próprio crescimento. Faz sentido isso para você? Você já viu alguém assim? E o apóstolo Paulo, ele foi um grande mentor e um grande discipulador. E lá em 1 Timóteo, olha só, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, o apóstolo diz assim para o jovem pastor Timóteo, que pastoreava, não sei se você sabe, mas Timóteo tinha, nessa época que pastoreava a igreja de Éfeso, por volta dos seus 30 anos. Era um jovem pastor, um jovem líder, né? E isso não desautorizava Timóteo de ser um líder. Pelo contrário, o apóstolo Paulo faz dele um discípulo treinado, né? Um discípulo fiel. Ele diz, meu filho na fé, meu discípulo fiel, meu verdadeiro filho na fé. Então, ele, como um bom mentor, um bom discipulador, ele dá conselhos para Timóteo. E em 1 Timóteo 4,16, ele diz assim, cuide bem da sua própria vida. Ou em outra tradução diz, cuide bem de si mesmo. Ou em outra tradução, tem cuidado de ti mesmo. E nessa aqui que eu estou lendo, diz assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, observa aqui que o primeiro foco de Paulo está direcionado a Timóteo cuidar dele mesmo. Cuidar dele mesmo. E Paulo continua falando
também na segunda carta a Timóteo. Eu gosto muito das cartas pastorais, porque elas são exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Precisamos de conselhos pastorais, precisamos de discipulado. Pastora precisa de discipulado. Pastor precisa de discipulado. Pastor precisa de líder. Pastor precisa de mentor. Então, Paulo está dizendo, agora no capítulo, em 2 Timóteo 3, é isso? 3, estou aqui com a Bíblia, né? Versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E muitos outros conselhos o apóstolo Paulo vai dar para Timóteo. Ele também diz, ninguém despreza a tua mocidade, torna-te, pois, padrão, né, modelo dos fiéis, na palavra, na fé, no procedimento. Então, observe que o primeiro cuidado que uma pastora, que nós precisamos ter é com a nossa própria vida. E esse cuidado com a nossa própria vida, aqui eu já vou para alguns comentários aqui, ó, do livro O Líder que Brilha. Eu gosto muito nesse primeiro capítulo, tá? Que ele fala da relação com Deus. E aí ele vai trabalhar vários aspectos da relação com Deus. Então, eu cuidar de mim mesmo, em primeiro lugar, eu cuidar da minha relação com Deus. Tudo vai fluir da minha relação com Deus, certo? Eu vou ter palavra para dar se eu tiver em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, na oração, na comunhão da palavra, ouvindo Deus, sabendo o que Ele quer de mim, certo, gente? Então, a nossa relação com Deus, ela é a base de tudo. E muitas vezes nós estamos descuidando da nossa relação com Deus, até por conta do próprio ministério. Alguém já sofreu isso? Alguém já sofreu isso? Quantas vezes nós descuidamos mesmo? Estamos tão preocupados com o ministério, estamos tão focados nas atividades, que nós esquecemos a nossa relação com Deus. E era o que Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Sabe, eu mesma já me peguei em várias situações, onde a gente está tão preocupado em cuidar da obra, cuidar do outro, cuidar da ovelha, né? Atender aquela chamada urgente da pessoa, e aí nós vamos deixando de cuidar de nós, em todos os aspectos, no espírito, na alma e no corpo. Porque sim, o nosso ministério flui da nossa vida física, da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual. E não muitas vezes há uma grande perda, né? Tanto no nosso crescimento pessoal, quanto no nosso crescimento ministerial, quando a gente não cuida de nós, né? Essa relação com Deus, a intimidade com Deus, é um erro que nós podemos cometer quando nós negligenciamos isso. Você conhece um pastor que tinha a agenda mais cheia do que Jesus? Eu não conheço. Não conheço nenhum pastor com agenda mais cheia do que Jesus. Todos os dias que Jesus acordava, já tinha ali uma demanda. Já tinha alguém pedindo oração, já tinha algum demônio para expulsar, né? Já tinha multidão para alimentar, já tinha morto para ressuscitar. Mas o que o Senhor Jesus nos mostra? Que ele não cometeu o erro de não cuidar de si mesmo. Você está entendendo? Então, ele não negligenciava a vida dele com o Pai. E Jesus era 100% homem, 100% Deus. Os teólogos aí sabem disso, as teólogas aí sabem disso. Mas ele, sempre que necessário, ele tinha o hábito, na verdade, sempre que necessário não, ele tinha o hábito de ter a sua comunhão com o Pai, para tudo, para tudo. Ele se isolava da multidão para orar, ele passava a noite orando, certo? Ele se separava até mesmo dos próprios discípulos para buscar a Deus. O Jardim das Oliveiras, né? Um lugar em que Jesus tinha o costume, lá no Monte das Oliveiras, um lugar que Jesus tinha o costume de estar indo orar. Por que isso? Porque ele precisava cuidar dele mesmo. Ele precisava ouvir do Pai tudo que ele deveria falar para os seus discípulos. Então, quando nós descuidamos da nossa comunhão com Deus, do nosso momento, né, com Deus de intimidade, da nossa escuta com Deus, da nossa oração, da leitura da palavra, quando nós descuidamos disso, queridos, é um grande erro. E aí nós achamos que vamos fazer o ministério crescer sozinhos.
achamos que vamos fazer o ministério crescer só com a força do nosso braço. Achamos que vamos fazer o ministério crescer só com o nosso intelecto, né? Só com os nossos dons. Só que não é assim. Então, a prioridade na nossa vida pastoral e ministerial é a nossa relação com Deus. Como anda a sua relação com Deus? Se está boa, vamos então usar aquela expressão. Não tem nada bom que não possa o quê? Que não possa, gente, melhorar. Então, se hoje está bom, mantenha esse nível ou avance mais. A palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ok? Você pode fazer aí seu comentário, você pode colocar perguntas e daqui a pouquinho a gente pode interagir também, tá? Então, a nossa relação com Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá beleza aí? Vai me dando sinal, né? Que às vezes na internet vai caindo e a gente nem percebe. Certo? E a gente também tem que, nesse cuidado de si mesmo, perceber quais são os impedimentos que estão atrapalhando a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus. E quando nós vamos identificando o que é isso, nós vamos tendo cuidado e vamos tirando isso de diante de nós. Tirando de diante de nós. Torno a repetir. O nosso ministério flui de quem nós somos. O nosso ministério flui da nossa vida, certo? E a nossa vida flui exatamente... Deixa eu ajeitar aqui o microfone. A nossa vida flui exatamente de onde? Da nossa vida com Deus. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, o que Jesus fala em João 15? Vós os ramos. Todo ramo que estiver ligado em mim, esse o Pai o limpa para que dê muito fruto, certo? Então, cuidado de si mesmo. E aí, gente, dentro aqui desse capítulo, o autor vai falando muito mais coisas interessantes, certo? Precisamos cuidar da nossa paixão por Deus, do nosso amor por Deus. Do nosso amor por Deus. Como anda o nosso amor por Deus? Cuidar desse amor com o Senhor. Algumas vezes eu me percebi, em alguns momentos, não era que eu amasse mais a obra do que Deus, mas as minhas ações, algumas vezes, estavam parecendo, ou até mesmo comunicando, que eu amava mais a obra do que Deus. Que eu amava mais as atividades da igreja do que Deus, que eu amava até algumas pessoas mais do que Deus, porque a prioridade era fazer as coisas na igreja, para Deus, para as pessoas, para a agenda. E aí para Deus, Senhor, agora não dá tempo de orar. Ai, Senhor, agora não dá tempo, Senhor, de louvar. Ai, Senhor, eu estou cansado, não vou ler a palavra agora. Não é assim, queridos? Então, acender o nosso amor para Deus. Avaliar se verdadeiramente o nosso ministério está fundamentado no amor a Deus em primeiro lugar. E depois ao nosso próximo, a obra do Senhor, certo? Nós não podemos perder esse foco. E aí você pode fazer aí uma autoavaliação. Se você está substituindo a sua comunhão com Deus por atividades para Deus. Preste atenção nessa pergunta. Você está substituindo a sua comunhão com Deus por atividades para Deus? E aí nós vamos perdendo o fogo do primeiro amor. E aí eu vou agora para esse segundo livrinho, que é o meu, né? Deixa eu melhorar aqui rapidinho, vocês estão me ouvindo bem? Aqui nesse livro eu trabalho exatamente Apocalipse 2. Deus falou comigo, eu escrevi esse livro aqui, deixa-me ver qual foi o ano. Olha só, 2017. 2017 ele foi lançado, né? A conferência acho que aconteceu em 2016, eu lancei esse livro em 2017. E Deus falava muito comigo sobre o verdadeiro amor, né? Voltarmos ao primeiro amor. E ali Deus falava comigo em Apocalipse 2 que nós somos atraídas, tudo começa na nossa vida, pelo amor de Deus que nos atrai a Ele. Certo? Você não começou primeiro o seu ministério, não, você começou primeiro, né, andando com Deus, conhecendo a Deus, o amor de Deus te atraiu, né? A palavra do Senhor diz que Ele nos atraiu com cordas, né, humanas, com laços de amor Ele nos atraiu. Aí depois que nós crescemos nesse amor e nessa intimidade com Deus, Ele nos faz o chamado para servi-lo. Mas o primeiro chamado é para amá-lo de todo o coração. Só que em Apocalipse 2 diz assim,
Olha só, eu quero ler aqui com você. Deixa eu voltar aqui para a Bíblia, já já eu volto para o livro, tá? Faço questão aqui de abrir a palavra e ler para você entender que tudo está na palavra, né? Apocalipse 2 diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, olha só, e a sua perseverança. Talvez Deus está falando com você hoje aqui, pastora, né? Que você tem tido um trabalho árduo, você tem perseverado, você tem suportado muitas coisas. Sei que você não pode tolerar homens maus, sei que você põe à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, olha só, quantas coisas boas tinha nessa igreja. Tinha ou não tinha na igreja de Éfeso? Tinha. Mas olha o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. E esse primeiro amor não era pela obra. Esse primeiro amor era por Deus. E às vezes, quando nós negligenciamos esse primeiro amor por Deus, consequentemente vamos perdendo também o amor pela obra. Vai ficando pesado, né? Nós vamos pensando mais em desistir do que continuar, porque nós não voltamos ao primeiro amor, ao foco do amor a Deus em primeiro lugar. Entender que a obra nós fazemos sim, mas porque nós amamos ao Deus da obra. Nós não amamos mais a obra do que ao Deus da obra. Quem está entendendo aí, vai dizendo amém. Quem já passou por isso? Em algum momento você achar, né, que por fazer tanto a obra, você estava ali alinhada no seu primeiro amor com Deus. E Deus está falando para a igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui nesse livro eu vou trabalhando exatamente os erros que nos levam a abandonar o primeiro amor. Certo? Eu trabalho muito como o amor de Deus chega a nós, mas também eu trabalho como nós vamos perdendo esse primeiro amor. Geralmente é excesso de atividades, muitas atividades. É trabalho demais, é tarefa demais de casa, é atividade demais na igreja, e nós vamos perdendo. É um erro, perder o primeiro amor. Gente, se você perde o primeiro amor, como que vai haver crescimento e frutificação? Sem amor por Deus e sem amor pelas vidas, né? Então, perdemos muito tempo, porque gastamos muito tempo com entretenimento, gastamos muito tempo, até mesmo a própria rede social, se não for bem administrada, né? Assistindo coisas que não vão nos edificar, que não é o caso aqui do Clube das Líderes, né? O Clube das Líderes traz para você, pastora, líder, conteúdo de edificação. Mas quantas vezes nós deixamos de estar crescendo com Deus, cometemos o erro de deixar de cuidar de nós mesmos, de crescer com Deus, abandonamos o primeiro amor porque estamos priorizando, certo? Priorizando, dedicando muito do nosso tempo e da nossa energia, da nossa força, do nosso vigor, do nosso conhecimento, com coisas que não são edificantes para nós, que Deus não está se agradando. Entende? Esse é um erro. Não cuidar de si mesmo. Aqui tudo eu estou falando ainda dentro do erro de não cuidar de si mesmo. E por não cuidar de si, da sua vida espiritual, da sua vida física, certo? Tem pastoras que não aguentam, nunca vão poder ter um crescimento maior da sua igreja, porque ainda não aprenderam a cuidar também do seu corpo. Vivem enfermos, doentes, não têm uma qualidade de vida física, né? Não cuida do templo do Espírito Santo. Olha só, se Deus precisa do seu corpo, precisa de você, que é templo dele, para fazer a obra dele, como você não vai cuidar de você mesmo? É o que Paulo diz para Timóteo. Olha, Timóteo, lembra que Paulo diz para Timóteo? Por causa das suas frequentes dores no estômago, toma um pouco de vinho, né? Ali não é uma apologia ao álcool, mas era o benefício que a quantidade certa, na dose certa, principalmente daquele vinho, né? Que não tinha esse teor alcoólico como as bebidas de hoje, iria trazer benefício para Timóteo. Então ali Paulo está falando de todas as esferas, ok? Então, um dos primeiros erros que nós podemos estar cometendo. Eu poderia falar logo de vários erros, mas Deus me disse, não, o primeiro erro é não cuidar de si mesmo, porque a partir de você é que vai fluir sua liderança. Então, uma vida profissional desequilibrada,
excesso de entretenimento, relacionamentos errados, né? Porque quando nós cuidamos de nós mesmos, também é falado aqui nesse livro, O Líder que Brilha, tá? O Líder que Brilha. Quando nós cuidamos de nós mesmos, nós também cuidamos, gente, dos nossos relacionamentos, tá? Cuidamos dos nossos relacionamentos. Não vou aprofundar tudo aqui. Cuidamos dos nossos relacionamentos, até o nosso relacionamento com a gente mesmo. Quantas vezes nós, pastoras, estamos... Eu já estive, gente, não sei você, né? Mas eu já estive, né? Com a nossa saúde emocional abalada, né? Estressados de tantas demandas, de tantas coisas que chegam para nós, certo? Então, nós precisamos cuidar de tudo isso, cuidar do nosso chamado ministerial. Entender que o nosso chamado, ele é de alta responsabilidade. Deus entregou para você um ministério. E esse ministério precisa ser cuidado, certo? Por isso, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, tu observando essas coisas, tu salvarás não somente a ti mesmo, mas tu salvarás a muitos. Então, cuidar de nós mesmos para não nos perdermos salvando os outros. Você já pensou que isso pode acontecer? Se não fosse possível, Paulo não estaria dando esse conselho. Paulo está dizendo, tem cuidado de ti, observa essas coisas, porque fazendo isso tu salvarás tanto a ti quanto a outros. Eu já conheci muitas pessoas que tentando salvar os outros se perderam. Por quê? Porque não cuidaram de si. Tá claro para vocês, gente? Então preste atenção. Existem muitas coisas aqui que a gente poderia falar desse primeiro ponto. Ainda dentro do cuidado, que é um erro que os líderes cometem, pastoras cometem, que é não cuidar de si, não cuidar da relação com Deus, não cuidar de si mesmo e não cuidar da família, certo? Muitas vezes esse erro tem sido um fator que tem atrapalhado o ministério. Precisamos sim cuidar da nossa casa. Não é que a sua família, a família da pastora, é uma família perfeita. Não existe família perfeita. Não é que os nossos filhos são os perfeitos. Não existem filhos perfeitos. Inclusive, precisamos cuidar, né, de não deixar com que os nossos filhos absorvam esse peso. O peso de terem que ser perfeitos porque são filhos de pastores. Cuidado. Isso vai ser muito pesado para você. E aí, dentro disso, nós lembramos do que Paulo também fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo 3, né? Como deve ser a família, como nós devemos cuidar, né? Que as mulheres devem estar em sujeição, que os maridos devem ser esposos de uma só mulher, o bispo, o pastor, e por aí vai. Então, gente, é o cuidado com a família. Cuidar em quê? Que a nossa família não pode ser negligenciada, deixada por último, deixada de lado por causa do ministério. Sabe, tem pessoas que usam aquela frase, eu mesma já falei, e até acredito nela em parte, né? Que muita gente diz assim, eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida dos meus. Ok. Deus cuida de todos nós e cuida das nossas coisas mesmo. Mas isso não quer dizer que Deus tira a nossa responsabilidade do cuidado conosco mesmo e com a nossa casa. O que isso tem a ver com crescimento? Tudo a ver com crescimento. Porque se você não tiver cuidado em tudo isso que eu estou falando até aqui, essas coisas vão ser impedimentos para você crescer e para o ministério crescer. Porque lembra do que eu falei no início? O ministério flui de quem somos. Se eu estou toda enrolada, toda amarrada, toda presa, né? Toda travada na minha relação com Deus, no cuidado de mim mesmo, nos meus relacionamentos, no relacionamento com a minha família, como que esse ministério vai crescer? Como que esse ministério vai crescer? Ou ele pode até estar crescendo, mas, como disse o apóstolo Paulo, se eu não tiver cuidado de mim mesmo, como ele disse para Timóteo, pode ser que tentando salvar os outros, eu perca a mim mesmo. Queridas, isso é algo muito forte. Eu sei que talvez você diga, não, mas eu quero que você fale logo o que é que impede a pastora, a igreja de crescer. Eu estou falando. O nosso ministério flui da nossa vida, flui de quem nós somos, flui do nosso caráter. E aí, né, como eu falei, muitas vezes, quando nós vamos como mentores e pastores, hoje eu sou, né,
junto com meu esposo, nós pastoreamos pastores, cuidamos de pastores, mentoreamos pastores e pastoras, eu especificamente com o público feminino. Quantas vezes eu já tive que dizer, olha, para que o seu ministério cresça, você tem que arrumar isso bem aqui. Como um dia eu tive que arrumar. Como eu precisei ter alguém que me dissesse, como Paulo falou para Timóteo, é por aqui, ok? Então, cuidado de si mesmo. A segunda coisa, tá, que é um erro, é não ter um mentor. Não ter um mentor. O que é isso, apóstolo? Um mentor é não ter um discipulador. Por quê? Por que é necessário ter um discipulador? Eu também descobri e percebi que nós fomos ensinados durante muito tempo que discipulado era só para o novo convertido, que pastor não precisa de discipulado, que pastor ele só dá conselho, ele não recebe conselho. E muitas vezes paramos de crescer porque não temos uma mentoria, um discipulado, alguém que nos aponte caminhos. E aqui eu quero ler também um pouquinho sobre essa questão do mentor, rapidinho, falando de mentoria e de discipulado, certo? Um mentor, um líder pastoral, tá? Pensa aí no mentor como o teu líder pastoral. Você é pastora, que eu estou falando com você, pastora que está aqui. Você tem uma mentora? Você tem uma líder pastoral? Gente, absoluto só Deus, né? Então, aquela ideia de que, não, mas eu sou a pastora, eu não preciso de ninguém. Olha, é muito perigoso andar sozinho. Então, falando de maneira simples, o que é mentoria, o que é discipulado? O líder espiritual, o mentor, o seu líder pastoral é alguém que te orienta, tá? É alguém que te aconselha, é alguém que te guia de forma personalizada e individualizada, ok? Se a gente for aprofundar um pouco mais, o conceito aqui do autor é alguém que acredita em outra pessoa, enxerga possibilidades além do que ela enxerga, do que ela percebe, apoia, nutre, desafia e levanta para seu pleno potencial dentro dos propósitos de Deus. Você já teve algum líder assim, pastoral assim? Você já teve uma mentora assim? Eu agradeço a Deus, porque desde que eu conheci a Cristo, eu posso olhar para trás e ver essas figuras na minha vida, né? De líderes pastorais que eu tive, de mentores e mentoras em várias áreas da minha vida, em várias épocas da minha vida, em várias estações da minha vida. Hoje eu tenho os meus pastores que me mentoreiam, que me apontam possibilidades e caminho. Lá atrás, em outras épocas, eu também tive outros e outros líderes pastorais. O que não dá é para você andar sozinho. Esse mentor, esse líder pastoral, essa pessoa que vai estar com você, pastora, é aquela pessoa que vai acreditar em você quando nem você acredita. Há uns anos atrás, foi muito interessante que eu estava numa fase um tanto assim, querendo ver o que Deus tinha para mim no futuro, sabe? O presente está aqui acontecendo, eu disse, Senhor, o que tem lá na frente? Eu quero, Senhor, que o Senhor amplie a minha visão. Eu não estou conseguindo assim enxergar muito, né? Qual o próximo passo? E alguns obstáculos, alguns impedimentos, né? E eu dizendo, Senhor, eu não estou conseguindo assim discernir bem, entender bem como romper, como sair desse lugar. E aí, como momentos de mentoria, de discipulado, com pessoas certas, me tiraram daquele lugar de insegurança, me fizeram ter uma outra perspectiva do futuro, ministerialmente falando. Então, o mentor, ele enxerga possibilidades onde você não enxerga. Ele te apoia, ele te nutre, ele vai te dar exatamente ferramentas, vamos usar essa palavra. Ele vai te apontar caminhos, onde ele vai dizer assim, vai por aqui, faz isso aqui, é uma possibilidade de dar certo. E aí você vai, ó, tendo um coração humilde, claro, um coração ensinável. Porque, olha só, é exatamente o segundo erro que algumas pastoras cometem, é não ter um coração ensinável. Sabe? É se colocar na posição só de ensinar e não de aprender. Gente, não tem, assim, com licença da palavra, não tem raça mais desconfiada que pastor. Não é? Gente, a gente diz assim, ó, quem lidera pastor, né, e quem trabalha com pastores e pastoras, eu hoje trabalho, a gente diz assim, olha, é difícil pastorear pastor. E é mesmo, não é fácil.
Mas todos nós precisamos ser pastoreadas, nós precisamos ter líderes. Imagina, você quer ser uma pastora que lidera as suas ovelhas, e quem é o pastor? A tua liderança espiritual que te ajuda. Não é só aquela pessoa que cobra, que pressiona, não é isso. Isso nem é mentoria, isso nem é discipulado, isso é uma outra relação. O mentor é alguém que está comprometido com o seu crescimento e você comprometido com esse mentor. É uma relação de prestação de contas, tá? É uma relação saudável, onde eu entendo que essa pessoa está comprometida com o meu processo e eu também estou comprometido com o meu processo, tá? Então, resumidamente, é isso. E nós vemos isso na Bíblia de maneira muito presente. Paulo, acabei de ler aqui, né? Paulo era mentor de quem, gente? De Timóteo. Percebe? Mas antes de Paulo ser mentor de Timóteo, você consegue lembrar na Bíblia em quem era que mentoreava e discipulou Paulo? Escreve aí para mim enquanto eu bebo um golinho d'água. Você sabia que Paulo teve? Paulo teve, gente. Paulo teve mentor. Paulo se tornou um líder de líderes. Paulo se tornou um apóstolo dos gentios, apóstolo das nações. Mas deixa eu te dizer algumas coisinhas interessantes aqui. Deixa eu abrir aqui uma informação exatamente sobre discipulado, a importância de um discipulador, de um mentor, de um líder espiritual, que estou falando aqui agora do segundo erro que impedem pastores de crescer. É não ter mentoria, é não ter liderança espiritual, é não ter discipulado. Paulo teve Barnabé, tá? Barnabé era um discipulador cheio do Espírito Santo. Então, o que você precisa é encontrar um discipulador cheio do Espírito Santo, um mentor cheio do Espírito Santo. E Barnabé era esse homem. A palavra do Senhor diz em Atos que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, você não pode escolher qualquer pessoa para ser o teu mentor e o teu discipulador. Tem que ser uma pessoa, né, cheia do Espírito Santo e uma pessoa cheia de fé, ok? Cheia de fé. Exatamente porque quando você estiver naquela situação que você mesmo não está acreditando que você pode vencer, o que esse discipulador vai fazer? Ser uma pessoa cheia de fé, que vai te mostrar e vai te apontar caminhos. Seu discipulador, a sua liderança tem sido assim? Tem sido alguém cheio de fé que te aponta caminho? Ou tem sido alguém que chega e termina de te matar? Gente, é por isso que muita gente não acredita em liderança, em discipulado e não procura mentoria. Porque não encontram pessoas, né, que acolha, que as receba em um ambiente de amor e aceitação. Quando Paulo foi para Jerusalém, pela primeira vez após a sua conversão, você sabe que, isso está lá em Atos 9, 26 a 27, ninguém confiava nele. Você já passou experiências na sua vida que você queria crescer, você sabe que Deus tem algo mais para você, só que você não está encontrando esse crescimento sozinha. E parece que você também não, além de não conseguir sozinha, porque muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhas mesmo, tá? Quero logo te dizer, se você está tentando sozinha, sai desse engano aí. Durante muito tempo, eu quis conseguir sozinha. Por uma série de fatores, insegurança, medo de mostrar fraqueza, achar que não tinha ninguém que eu pudesse confiar. Paulo, ninguém acreditava nele. E aí quem apareceu na vida dele? Barnabé. Barnabé arriscou-se, tornou-se amigo de Paulo logo quando ele se converteu de Saulo para Paulo e ninguém acreditava nele, certo? E Barnabé usou a sua credibilidade para dar credibilidade para Paulo. Gente, que coisa maravilhosa. Então você precisa ter Barnabés na sua vida. Se você tem cometido o erro de não tomar conselhos com ninguém, de achar que não tem ninguém perfeito para ser teu líder, teu pastor, então preste atenção. Como que teu ministério vai crescer? Se você acha que não tem ninguém perfeito para te aconselhar, te mentorear e te discipular, não é verdade? Então, imagina as tuas ovelhas olhando para você e descobrindo que você também não é perfeita para mentorear e discipular ela. É mais ou menos assim. Então, esse é o segundo erro mais comum. É quando pastoras não encontram mentoras, líderes espirituais, discipuladores, certo? E aí as portas ficam fechadas. O mentor, o teu discipulador, o teu líder espiritual é alguém que abre portas diante de você. Quais as portas que Barnabé abriu para Paulo? Me diga aí.
quais as portas que Barnabé abriu para Paulo. Primeiro, deu crédito para Paulo. Barnabé ia à frente de Paulo dizendo, olha, esse aqui é o nosso irmão. Ele realmente se converteu, eu fui lá, orei por ele, caíram escamas, né? Ou melhor, perdão, quem orou e caiu as escamas foi Ananias. Mas enfim, Barnabé recebeu Paulo e viu em Paulo um testemunho. E com certeza acompanhou também esse processo de Paulo, certo? Então, ele integrou Paulo ali naquela igreja em Jerusalém que ninguém queria receber Paulo. Então, observa os benefícios de um mentor. Gente, eu já tive mentores na minha vida que abriram tantas portas para mim, me deram tantas oportunidades. E quando você tem mentores, líderes pastorais, por exemplo, a igreja que hoje eu e meu esposo pastoreamos, nós fomos ser discípulos do nosso pastor, né? Ajudar, ser servos ali, sabe? Ser um Josué na vida dele, como Josué era com Moisés. E de tanto sermos mentoreados, de tanto sermos orientados e nos colocarmos na posição de aprendizes, o que Deus abriu de portas para nós através do nosso mentor e discipulador? Exatamente, ele, sem nós nem imaginarmos, sem nós nem pretendermos, nem sonharmos, ele nos deixou pastoreando a igreja que hoje nós estamos há 27 anos. Então, mentores discernem o nosso chamado. Mentores abrem portas para nós. O mentor vai discernir o teu dom, vai discernir o que Deus quer com você. E aí eu lembro aqui, né, voltando para Paulo, Barnabé, isso está lá em Atos 11, 22 a 26, e em Atos 13, de 1 a 3. Barnabé chamou Paulo para ministrar com ele em Antioquia. A palavra do Senhor diz que eles orando na igreja, em Jerusalém, né, a igreja os enviou Paulo, enviou outros que estavam ali, profetas, mestres, para a obra que Deus tinha. Então, Paulo, a partir dali, teve um outro desatar. Ele sai daquela igreja de Jerusalém, ele parte para Antioquia, e a partir dali, em Atos 15, você vai ver, Atos 13, Paulo com Barnabé dentro da igreja, em Jerusalém. Atos 15, você vai ver o apóstolo Paulo chegando através do seu mentor, que abriu portas para ele. Lá, né, em Antioquia, e Paulo passa a ter a sua própria equipe. A sua própria equipe. Sabe, gente, às vezes nós queremos crescer, queremos ter igreja já grande, mas nós não queremos que ninguém nos mentorie, ninguém nos oriente. Eu me lembro que nós passamos 4 anos no seminário, eu e meu esposo, cujo diretor do seminário era esse pastor da igreja, que hoje nós assumimos. Depois nós fomos mais 2 anos ficar na igreja desse pastor, né, que era o diretor do seminário, sendo ali de uma forma mais próxima, treinados e capacitados. E aí depois, esse pastor percebeu que era o momento, que nós estávamos capacitados, não estávamos ainda prontos, mas ele achou que era o nosso momento, né? Deus falou com ele. Nós não nos achávamos prontos nem capacitados, mas nós tínhamos discipulado, nós tínhamos mentores, então nós acreditamos. E aí ele nos deixou ali, nessa igreja que nós estamos há 27 anos. E aquilo que nós aprendemos com os nossos mentores, e depois desse meu pastor, eu tive e tenho outros mentores que fazem parte da minha vida. Hoje eu tenho, né, mentores a nível nacional, hoje eu faço parte de uma equipe de pastoras a nível nacional, e eu tenho hoje mentores que me direcionam, me apontam caminhos. E eu quero te perguntar, quem são as pessoas que têm feito esse papel na sua vida? Sozinha você não vai conseguir. E como eu estava falando, muitas pastoras querem crescer a sua igreja, crescer seu ministério, ver as pessoas da igreja crescendo, mas ela não está crescendo. Está cheia de entrave, está cheia de bloqueio, né? Não consegue discernir, não consegue ter sabedoria, não consegue tirar planos e sonhos do papel, né? Muitas vezes batendo a cabeça sozinha, dizendo que não tem ninguém que a ajude, que está cansada, que está sozinha. Com quem você tem dividido as suas cargas? Então, será que esse não tem sido o segundo erro, ou um dos erros que você tem cometido? Não ter uma mentora, não ter uma líder espiritual, não ter alguém que te oriente, certo? O terceiro erro, muito comum, que eu falo aqui, ó, nesse meu livro,
equipe eficaz, como levantar e treinar, é não ter exatamente isso aqui, ó, uma equipe. E eu já quero te dizer que aqui nesse livro eu trabalho com base bíblica, tá? Para a equipe. Eu mostro para você base bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento para trabalho em equipe. E aqui nesse livro também, do David Cornfield, O Líder que Brilha, e um outro livro que eu não estou com ele aqui, do meu mentor, apóstolo René Terranova, ele fala do trabalho em equipe. Gente, trabalho em equipe começou aonde? No céu. Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Estão aí comigo? Está transmitindo legal aí? Me diz se a transmissão está ok? Fala aí alguém, fala alguma coisa, parece que deu uma paradinha aqui. Dá um ok para mim, por favor. Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem estava ali? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, gente, se o próprio Deus trabalhou em equipe, certo? E até nos dias em que Jesus andou na terra, ele e o Pai trabalhavam juntos. Ele dizia, eu e o Pai, meu Pai trabalha até agora, eu também. Certo? O Espírito do Senhor tinha ungido Jesus e por isso ele fazia tudo o que fazia. Então imagina, se Jesus, que é Jesus, trabalhava em equipe, por que eu e você não queremos trabalhar? O que eu ouço e o que eu mesmo dizia para não trabalhar em equipe? Vamos lá, algumas das minhas falas, não sei quais têm sido ou quais foram as suas. Algumas das minhas falas. Ah, eu tô sozinha, não tem ninguém para me ajudar. Outra fala minha, eu não consigo confiar nas pessoas. Outra fala minha, que eu dizia, né? Uma fala, tipo, eu dizia sempre assim, eu não tenho paciência, vai que eu mando a pessoa fazer e ela não faz direito. Olha a presunção. Olha a presunção. Achar que era melhor eu fazer sozinha, sabe? Eu tinha muito isso comigo. E eu perdia muito. Porque, primeiro, ninguém faz nada sozinho. Você não vai dar conta. E segundo, quando você tem uma equipe, você potencializa o seu resultado e você também vê o crescimento e desenvolvimento das pessoas. O que é uma equipe? Vamos lá. Uma equipe, gente, deixa eu encontrar bem aqui, é exatamente o entendimento de que você não vai conseguir sozinha. A liderança, eu ouço muitos líderes, e eu sei também porque eu já vivi isso. A gente diz assim, a liderança é um caminho solitário. Sim, muitas vezes é. Mas ele não precisa ser solitário. Eu aprendi, depois de muitos erros, que na verdade, toda liderança, por natureza, é solitária. Mas aqui, ó, o que o David Cornfield fala. Mas Deus quer transformar liderança solitária em trabalho em equipe. Será que esse não tem sido um dos erros que você tem cometido para não ver o seu ministério crescer? Lá no meu curso, na formação Líderes Ativados, eu conto lá o meu testemunho, que nós éramos uma igreja que nós não tínhamos líderes. Nós tínhamos membros que serviam, mas nós não tínhamos uma igreja de líderes. Nós não tínhamos uma equipe que pegasse assim, sabe, junto com a gente, ombro a ombro, que levasse as cargas junto com a gente. Não tínhamos. E aí nós conseguimos levantar os nossos primeiros 20 líderes. E aí depois fomos formando outros e outros líderes. E hoje, para a glória de Deus, uma igreja que nem tinha líderes, hoje nós somos uma igreja local, só na igreja local, mais de 500 líderes. Dentre esses 500 líderes, eu e meu esposo temos na nossa equipe pastoral, na igreja local, mais de 40, espalhados no interior do estado, muito mais. Por quê? Porque nós entendemos que precisamos de uma equipe. Que a liderança não precisa ser um caminho solitário. A questão é como você tem treinado, levantado a sua equipe, certo? O conceito de equipe não é novidade. Torno a repetir. Não é algo que nós estamos trazendo do mundo para dentro da igreja. O próprio Deus é trino, trabalha em equipe. Nós vemos muitos outros trabalhando em equipe, tá? Vamos lembrar do conselho de Moisés, o conselho que Moisés recebeu do seu sogro Jetro. Olha só, Jetro chega um dia diante de Moisés e vê Moisés naquela situação toda, gente. Da hora que o dia amanhecia até o final do dia, Moisés atendendo aquele povo sozinho. Não dava vencimento. Não dava vencimento para os problemas. Não resolvia tudo.
E aí Jetro, eu até costumo brincar e dizer assim, que Jetro olhou a situação da filha, imagina como vivia a mulher de Moisés, gente. Né? Nós que somos mulheres, pastores, imagina, você que é esposa de pastor, imagina um homem que ficava o tempo inteiro, da hora que o dia amanhecia, certo? Até a hora que o dia terminava, só atendendo o povo. E aí Jetro disse, olha, você não vai suportar, vai perecer você e vai perecer esse povo. E aí deu conselho para ele, levanta entre os líderes, entre o povo, perdão, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Moisés tinha uma multidão. Talvez você não tenha uma multidão para levantar líder de 1000, mas você já pode levantar líderes de 10, líderes de 50. Ou seja, você precisa ter uma equipe de líderes, você não vai conseguir sozinho. E aí, nesse meu livro, Equipe Eficaz, eu mostro muitos modelos de equipe no Antigo Testamento e modelos de equipe no Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, depois que ele parte para Antioquia, ele ali começa a levantar a sua equipe. Paulo começa a fazer suas viagens missionárias. Paulo não começa a andar não sozinho, ele começa a andar acompanhado. Ele leva João Marcos consigo, ele leva Lucas, o médico. Quem mais ele leva com ele? Depois ele começa a levar Silas, o próprio Timóteo, e aí vai. Não acaba mais. Equipes apostólicas. O apóstolo Paulo, então, se torna um líder de líderes, um apóstolo de pastores, certo? Por quê? Porque é necessário ter equipe. Claro que é exatamente uma das coisas que eu falo no meu livro, e aqui nesse livro também tem um capítulo que fala sobre isso. Nós precisamos atentar para os processos da formação de líderes. Gente, líder não nasce pronto. Talvez o seu erro é procurar líder pronto. Ah, um líder nato. Não existe essa história de líder nato. Liderança é um processo. Liderança é treinamento. Liderança é capacitação. Se eu disser para você que eu não acreditava que podia liderar. Agora, deixa eu te dizer outra coisa importante para o seu ministério crescer. É você acreditar nas pessoas. Na verdade, você só vai ter uma equipe e você só vai conseguir crescer o seu ministério quando você parar de acreditar, pastora, que você é capaz de fazer tudo sozinho. Você não tem todos os dons, você não tem todos os talentos. Deus opera na diversidade. Você tem os dons que Deus deu para você, que precisam ser combinados, tá? De maneira sinérgica com os outros dons das pessoas no corpo de Cristo. E aí cabe a nós, né? Exatamente como eu falo lá no meu curso Formação Líderes Ativadas, cabe a nós saber como identificar dons, talentos e habilidades, certo? Como pastores, mestres, evangelistas, capacitar o corpo de Cristo, isso está em Efésios 4:11, né? Que Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas em que? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, você precisa formar sua equipe, treinar as pessoas, certo? Capacitar as ovelhas, desenvolvê-las nos seus dons. Esse é o trabalho pastoral. E aí você não vai trabalhar só. Você não vai ter mais aquela sensação que você está fazendo tudo sozinho. Sabe aquela linguagem de que, quando eu não estou na igreja, as coisas não acontecem. Será que o problema é do povo ou o problema está em você, pastora, que ainda não aprendeu como levantar uma equipe? Precisamos vencer a nós mesmos. Vencer algumas crenças limitantes, como eu tinha. Estou falando aqui para você de coisas que eu tive que vencer. Não acreditar em ninguém, desconfiar das pessoas, não querer delegar tarefas, certo? Mas eu quero dizer que nós aprendemos também com os nossos erros. Se você tem tido algum desses erros, é hora de mudar, é hora de fazer diferente. Se você não tem cuidado de si mesmo, é hora de começar a cuidar. Se você não tem tido um líder pastoral, um mentor, uma mentora, é hora de procurar. E aí aqui seria uma outra live de como buscar uma mentora, quais as características de uma boa mentora, quais as características de uma boa mentoreada, né? Tudo isso seria assunto para uma outra live. E a terceira coisa é não cair mais no erro de fazer tudo sozinho. Aqui nesse livro, eu acho que é no capítulo 2, já estamos quase encerrando a nossa live,
eu digo que por que ter uma equipe? Porque você tem uma missão, você tem uma tarefa, tá? E eu falo bem aqui no capítulo 4 do livro Equipe Eficaz, olha o que eu digo aqui, ó. Você não conseguirá sozinha, não vai conseguir. E para fechar, eu quero dizer que se o próprio Senhor Jesus, andando nessa terra, ele teve equipe, ele sendo Deus, tendo os 5 ministérios, que eu sei que você entende de Bíblia e sabe que Jesus era pastor, era profeta, era mestre, era evangelista, era apóstolo, bispo das nossas almas, supremo pastor, o apóstolo dos apóstolos. Ele levantou uma equipe, ele pegou homens que eram imperfeitos, mas ele acreditou neles. Ele trabalhou o potencial daqueles homens. E sabe o que aqueles homens se tornaram? Os apóstolos do Senhor Jesus. Jesus subiu aos céus e eles multiplicaram tudo aquilo que Jesus deixou com eles. Ok? Então, querida pastora, querida líder, querida mulher que está aqui nesse clube das líderes de hoje, né? Então, observe e não cometa mais nenhum desses 3 erros. E eu quero dizer para você, como disse Paulo para Timóteo, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles para quem você prega. Tenha cuidado de você mesmo. Procure uma mentora e, principalmente, treine e levante a sua equipe. Se você foi edificada com essa live, deixa aí um comentário, algo que edificou você e compartilha ela com mais pessoas. Nós nos encontramos aqui no próximo sábado no Clube das Líderes. Boa noite, graça e paz. Shalom.